nós vamos falar sobre um tipo de segmentação muito utilizada pelas empresas, que é a segmentação por MRR. A gente vai olhar na nossa base quanto que cada um dos nossos clientes paga, a mensalidade, né? E aí, automaticamente, para os que pagam mais, a gente vai dar um atendimento diferenciado. Isso se comparado com os que pagam menos. Então, por exemplo, quem paga mais vai ser atendido de forma presidencial. Ou quem paga menos vai ser atendido por um robô, por um bot. Existem essas diferenças. Tu vai simplesmente olhar, esse cliente ele paga 100 mil reais por mês para mim. Ele vai ter um determinado atendimento, tipo de atendimento. E eu vou vender, lógico, um determinado produto ou serviço para ele. Agora, quem paga 100 reais por mês vai ter um atendimento mais automatizado, né? Precisa diferenciar, até mesmo para a empresa não ter prejuízo. Esse é o modelo mais utilizado no mercado, MRR do cliente, 39%, segundo essa pesquisa da Benchmark CS. Então, esse modelo aqui é o que as empresas iniciam. Para começar, ok, depois tudo vai aprimorando, vai melhorando, né? É um modelo onde o recurso, quem paga mais recebe mais, né? Recebe um atendimento melhor, recebe um atendimento mais personalizado. Então, tá tudo certo, porque a empresa não vai ter prejuízo. A empresa investe de acordo com o que o cliente paga. A conta fecha. É saudável para a empresa esse modelo, olhando por este aspecto. Aí a gente tem um ponto aqui contrário. Vamos supor que existe um cliente, ele tem o perfil de ser o teu melhor cliente, que no caso entraria na classificação do MRR, da segmentação do MRR maior, só que ele comprou um pequeno serviço ou um pequeno produto de entrada. Vamos supor que tu classifica como o teu melhor cliente, né? Qual que é o teu melhor cliente? É o que paga 20 mil por mês. E aí esse cliente ele é uma multinacional e ele tem esses 20 mil para pagar por mês. Mas ele está iniciando num projeto piloto, até para ver se dá certo. E aí ele começa num ticket de R$ 1.000, por exemplo. Então ele não entra nessa segmentação do MRR maior, embora ele seja um cliente potencial, porque é uma multinacional e essa empresa tem esse dinheiro para me pagar. Não só esse dinheiro, mas ela tem um potencial de crescimento. Tem várias filiais em diversos continentes, enfim. E ela simplesmente optou por um projeto piloto para começar a entender os resultados, entender se faz sentido e aí depois para ir avançando. Só que se tu olhar, tu como CS ou enfim, aí, o time que está fazendo essa segmentação de MRR, olhar através do MRR, você não vai colocar ele na segmentação maior, né, do seu melhor cliente. Você vai colocar na segmentação do cliente que menos paga, vamos dizer assim, né? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que o seu time que atende de forma mais automatizada, mais padronizada, vai conseguir gerar estímulos para esse cliente que tem potencial crescer e chegar a se tornar um cliente dos seus melhores em termos de MRR? É complexo de responder isso, mas eu acredito que não, porque essa equipe ela não está habilitada para isso. Então, esse cliente deveria cair na segmentação maior, no melhor tipo de atendimento, com o melhor CS, só que ele caiu na segmentação mais tradicional, mais padronizada. Possivelmente ele não vai conseguir crescer. Esse cliente daqui a pouco vai dar churn, então isso precisa ser levado em consideração. Um outro ponto prós é que se for um cliente que está numa segmentação maior, que paga mais, que paga esses 20 mil reais, você vai poder fazer testes, levar as melhores estratégias para ele. Só que, um outro ponto contra aí, estou usando o exemplo de um cliente que a gente chama de high touch, que é o seu melhor cliente, vamos dizer assim, que tem um ticket médio mais alto. Então vamos supor que esse cliente é um cliente maior, né, e ele paga os 20 mil, só que naturalmente o tipo de atendimento que você utiliza nessa segmentação tem um custo. E aí esse custo, você entendeu que esse cliente ele tem um escopo de até 15 horas que o CS pode efetivar, pode, enfim, criar estratégias e atendimento e tudo mais. 15 horas são destinadas por mês para esse cliente, para que a empresa tenha lucro. E aí você percebeu que o CS está lançando 35 horas por mês. Então, é um cliente que está dando prejuízo.
se ele está utilizando o dobro do recurso dele. Então ele deveria pagar 40 mil, não 20 mil, certo? E esse cliente de MRR maior, que é o que eu estou usando de exemplo aqui, ele pode ser um cliente mais carente. E aí ele demandar mais recurso, por ele achar que ele paga mais, esse cliente ele pode te dar prejuízo. Então, se você olhar para o MRR e aí você olhar para a segmentação de atendimento dentro do MRR, para a forma de atendimento mais personalizada, que é o high touch, por exemplo, esse cara pode estar te dando prejuízo. Aí, o que a gente tem aqui então? Você não deve olhar pro MRR puramente. Você tem que olhar dentro dessa segmentação, principalmente pro lucro. Você deve priorizar clientes que te dão lucro. Por exemplo, aqui eu estou utilizando clientes com mensalidade mais alta são priorizadas. Na verdade, clientes com a mensalidade que dá maior lucro deve ser priorizado. Se atentem para isso. Ok, você pode estar olhando para o MRR, mas você precisa acompanhar outras variáveis aí para tomar a sua decisão de que se esse cliente ele vai ser atendido assim ou assado. E uma dessas variáveis, além do MRR que você pode olhar, é o lucro. Então, acompanhe essa variável. Outra questão bem importante é que se essa empresa ela entra pequenininha, né, ela pode te indicar outros clientes, porque ela é uma empresa muito bem aceita no mercado. Ela despertou lealdade emocional nos seus clientes, em toda a sociedade. A Magazine Luiza, por exemplo. Aí a Magazine Luiza fez um projetinho minúsculo com a tua empresa, um projeto inicial, né? Aí tá pagando, sei lá, R$ 1.000 por mês. E aí você colocou ela na classificação de pior atendimento por causa do MRR. O que acontece? As pessoas que estão lá no dia a dia, o CS, o tipo de CS que presta um determinado tipo de atendimento, é possível que não consiga fazer com que tanto a empresa cresça quanto o próprio Magazine Luiza. Porque, enfim, são outras habilidades, é outro tipo de forma de lidar, existe uma grande possibilidade de não dar certo. Então esse é um outro porém. Clientes estratégicos, né? Você precisa olhar, porque esse cliente ele pode te indicar outros clientes também. Se você tem um atendimento que é um pouco inferior em termos de recurso, então talvez essa empresa não te indique. Além de que essa empresa ela pode ter filiais. Então, eu contratei a Orgânica, por exemplo, comecei num projeto piloto, sou uma multinacional e tem várias filiais, várias marcas embaixo do meu guarda-chuva. Só que uma das marcas só que fechou negócio com a Orgânica. Se essa empresa ela gostar do meu trabalho, ela vai indicar para as outras marcas, existe uma chance de indicar. E aí, esse time que está pegando um cliente com MRR menor, vamos dizer assim, né? Numa segmentação de MRR com um tipo de atendimento que atende o MRR menor, aí que a gente chama de Tech Touch, por exemplo, ou Low Touch. Será que esse CS ele vai dar conta? Né? Será que o robô vai conseguir fazer com que essa empresa cresça e ela indique? É difícil. Então, eu estou dando um tiro no pé, porque um super cliente que se relaciona muito bem com o mercado é bom estrategicamente para mim. Eu estou tratando ele como um cliente que eu sei que não vai crescer, ele não vai investir mais muito do que ele investe numa segmentação menor. Então, isso é importante levar em consideração, né? Não simplesmente olhar para o MRR, porque pode ser um tiro no pé. Tem que colocar outros fatores, colocar lucro do lado, colocar se é um cliente estratégico. Outra questão importante é entender se esse cara tem maturidade para o teu serviço. Porque ele pode muito bem ter dinheiro para te pagar, só que ele não tem maturidade para entender o valor do teu serviço ou do teu produto. E aí, se ele não tem maturidade, ele não vai crescer. Então, mesmo que ele compre o seu produto mais caro, ele vai sempre ficar ali, não vai sair do lugar, porque ele não tem maturidade. E aí, lógico, ele pode cancelar também, né? Então, a maturidade, por exemplo, a maturidade digital é algo que também pode ser considerado. Eu estou falando aí no caso da minha empresa, né, que é uma agência digital. Então, tem empresas que não têm maturidade digital, e essas empresas, normalmente, que não têm maturidade digital, acaba sendo um pouco mais complexo para nós, porque a gente precisa educar o cliente, ensinar ele a consumir o produto. E aí, tem empresas que já chegam sabendo, então, isso é um atalho para nós, e também existe uma questão, a taxa de churn em tese menor
para clientes que já são educados, para aqueles que já têm um nível de maturidade. Isso também é considerado. Então, eu prefiro, por exemplo, um cliente, estrategicamente falando, que tenha maturidade digital e que pague pouco, por exemplo, e que vai crescendo, do que um cliente que pague um valor maior e não cresça. E aí, se ele não cresce, automaticamente ele vai dar um churn. E aí eu não vou conseguir pagar meu CAC. Até mesmo porque um cliente maior tende a ter um custo de aquisição de clientes maior.